Mais de 250 supostos membros de gangues venezuelanos e outros criminosos foram deportados dos Estados Unidos para uma prisão de segurança máxima em El Salvador. Tudo isso em meio a uma ordem judicial que determinava que os aviões que transportavam esses prisioneiros retornassem aos Estados Unidos. Mas essas aeronaves não mudaram sua rota e seguiram para El Salvador. Enquanto o secretário de Estado chama isso de segurança nacional, outros questionam a medida. Isso levanta várias perguntas, pois os Estados Unidos gastaram milhões de dólares para prender essas pessoas. Mas o que se sabe sobre os que foram transferidos? Todos eram criminosos? Outro questionamento que podemos fazer é: isso é uma solução ou apenas desloca o problema? Você decide, mas antes vamos juntos analisar os fatos. Não perca! Bem-vindos a um novo episódio do América Revelada. Com você, Elina Villafane, diretamente dos estúdios do Epoch Times em Nova York. Hoje, 17 de março de 2025, mergulhamos em uma notícia que está repercutindo de Washington a El Salvador, a deportação de mais de 250 supostos membros da gangue venezuelana Tren de Aragua para uma prisão de segurança máxima em El Salvador. O governo Trump afirma que isso é uma vitória contra o crime, mas há quem questione a legalidade e as consequências. O que realmente está em jogo aqui? Não temos muitas respostas aqui no América Revelada, mas vamos apresentar os fatos e as perguntas que muitos estão fazendo para que talvez possamos juntos esclarecer algumas destas questões. Mas antes, se você quer apoiar nosso trabalho, aproveite este momento para descer aqui abaixo e deixar um like se você gosta desse episódio, se curta pelo botão abaixo, suscreva-se ao nosso canal América Revelada. Dessa maneira você estará ajudando o Epoch Times, um meio de comunicação independente baseado no jornalismo tradicional que não segue nenhuma agenda política. Além disso, também estará contribuindo para que essa informação chegue a milhares de pessoas. Então, muito obrigada pelo seu apoio. Agora, continuando com o nosso tema de hoje, para entender como tudo isso aconteceu, vamos voltar para o sábado passado, quando o presidente Donald Trump assinou uma proclamação invocando a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798. Aqui podemos ver o título que diz Invocação da Lei de Inimigos Estrangeiros em relação à invasão dos Estados Unidos pelo Tren de Aragua. Para referência, essa é uma lei rara que foi utilizada pela última vez em 1941, quando o presidente Franklin D. Roosevelt a invocou durante a Segunda Guerra Mundial após o ataque a Pearl Harbor para deter cidadãos americanos de origem japonesa, alemã e italiana. Desde então, os campos de detenção foram amplamente condenados por organizações de direitos civis. Contudo, nos dias de hoje, retomar essa medida está preparando o cenário para futuras batalhas judiciais sobre os esforços de deportação do governo de Donald Trump, que considera esses indivíduos criminosos e também terroristas, já que anteriormente o Departamento de Estado designou a organização criminosa Tren de Aragua como uma organização terrorista estrangeira. De acordo com a proclamação do presidente Donald Trump deste último sábado, vemos que diz: com base nessas conclusões e pela autoridade que me é conferida pela Constituição e pelas leis dos Estados Unidos da América, incluindo a 50 U.S.C. 21, proclamo que todos os cidadãos venezuelanos de 14 anos ou mais que sejam membros do Tren de Aragua, que estejam dentro dos Estados Unidos e não sejam realmente naturalizados ou residentes permanentes legais dos Estados Unidos, estão sujeitos a serem apreendidos, detidos, assegurados e expulsos como inimigos estrangeiros. Foi assim que, em seguida, o presidente Donald Trump ordenou à procuradora-geral, Pam Bondi, que comunicasse aos membros do Poder Judiciário que essa agora é a política oficial do país. No entanto, no mesmo dia em que Donald Trump emitiu a proclamação, um juiz federal a bloqueou temporariamente. Isso mesmo, o juiz
James Boasberg, da Corte Federal para o Distrito de Colômbia, ao aceitar uma petição da União Americana de Liberdades Civis, ACLU, e de outros demandantes, que concedeu uma ordem de restrição temporária que impedia a expulsão, pelo menos por 14 dias, de todos os não-cidadãos que estavam sob custódia dos Estados Unidos e que eram afetados pela proclamação do presidente Donald Trump, citando o que chamou de circunstâncias urgentes. Vejamos o que diz a petição da ACLU, que levou ao juiz a querer bloquear a deportação desses supostos criminosos. Disse, a lei de inimigos estrangeiros só foi invocada em tempos de guerra e, evidentemente, só se aplica a ações bélicas. Não pode ser usada aqui contra cidadãos de um país, Venezuela, com o qual os Estados Unidos não estão em guerra, que não está invadindo os Estados Unidos e que não lançou uma incursão predatória nos Estados Unidos. A proclamação do governo permitiria que agentes embarcassem imediatamente não cidadãos em aviões sem qualquer revisão de qualquer aspecto de determinação de que são inimigos estrangeiros. Continua dizendo, por essa razão, os demandantes e o grupo que representam buscam a intervenção deste tribunal para deter temporariamente essas expulsões sumárias e para determinar que esse uso da lei de inimigos estrangeiros é ilegal e deve ser interrompido. No entanto, os Estados Unidos pagaram $6 milhões a El Salvador para que encarcerasse supostos membros da gangue Tren de Aragua e da Mara Salvatrucha por um ano, com a opção de estender o tempo. A oferta foi feita como parte de um acordo entre o presidente Bukele e o secretário de Estado Marco Rubio. O presidente Bukele publicou em sua conta no X este vídeo mostrando a chegada dos prisioneiros vindos dos Estados Unidos e escreveu: hoje chegaram ao nosso país os primeiros 238 membros da organização criminosa venezuelana Tren de Aragua. Eles foram imediatamente transferidos para o CECOT, o Centro de Confinamento do Terrorismo, por um período de um ano, renovável, diz aqui. Os Estados Unidos pagarão uma quantia muito baixa por eles, mas alta para nós. Continua dizendo, nesta ocasião, os Estados Unidos também nos enviaram 23 membros da MS, da Mara Salvatrucha, 13, procurados pela Justiça salvadorenha, incluindo 2 líderes. Um deles é membro da estrutura superior da organização criminosa. E, no final, diz que Deus abençoe El Salvador e que Deus abençoe os Estados Unidos. Ou seja, como vemos, os aviões decolaram e continuaram com a deportação que estava em curso. O que você pensa sobre isso? O governo deveria ter respeitado a ordem judicial ou a segurança nacional é uma prioridade que justifica essa ação rápida? Agora, com relação à ordem do juiz, que exigia o retorno dos voos, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou uma moção de emergência acusando o juiz federal, o senhor James Boasberg, de iniciar uma imposição maciça e não autorizada sobre a autoridade do Poder Executivo, do presidente, escrevendo especificamente: este tribunal deveria deter esta intrusão sem precedentes na autoridade do Executivo para expulsar estrangeiros perigosos que representam graves ameaças ao povo americano. Até agora, os governos dos Estados Unidos e de El Salvador garantem que os deportados eram membros das organizações Tren de Aragua e Mara Salvatrucha, que são consideradas terroristas pelos Estados Unidos. Um dos membros da MS, da Mara Salvatrucha, o senhor César Eliseo Sorto Amaya, como se escutou, foi condenado por duplo homicídio em El Salvador antes de ser capturado entrando ilegalmente nos Estados Unidos. Diante de tudo isso, o regime venezuelano criticou a medida tomada pelo presidente Donald Trump e escreveu em um comunicado: a Venezuela rejeita a aplicação de uma lei anacrônica, ilegal e violadora dos direitos humanos contra nossos migrantes. E também acrescentou sua profunda indignação diante da ameaça de sequestro de crianças de 14 anos. Falando sobre os criminosos que foram apreendidos finalmente em El Salvador. Por fim, gostaria também de saber sua opinião sobre essas medidas de segurança que estão sendo implementadas, pois aqui apresentamos os fatos e as perguntas. Você acha que estamos diante de uma nova estratégia entre países aliados contra o crime organizado ou acredita que essa medida apenas exportou o problema?
Deixe seu comentário abaixo, pois adorarei ler todas as opiniões que são muito valiosas. Muito obrigado por nos acompanhar hoje e se acha esse tema importante quanto eu, compartilhe com todos os seus contatos e lembre, se não fez, curta pelo botão abaixo. Com você, Elina Villafane, deixando América Revelada. Nos vemos em breve.